Ela interpreta a poderosa Gal no novo filme de Ana Mulaerte, A Melhor Mãe do Mundo, um filme que denuncia a triste realidade da violência doméstica e que fala da força das mães para salvar os filhos desses crimes. A gente conversa hoje com Shirley Cruz, que entrega um trabalho sensacional nessa trama, que concorre aqui no Festival Cine Latino em Toulouse como melhor longa de ficção. Não vai dormir aqui não, né? Olá, Shirley, muito obrigada por sua presença aqui no nosso estúdio improvisado. Mas muito charmoso, muito obrigada, estou muito honrada de estar aqui em nome principalmente da Ana Mulaerte, né, que é a mente brilhante, e toda a equipe, né, e principalmente fazer o que o cinema, né, poder ser canal para o cinema fazer o que ele faz de melhor, né, que é ser ferramenta de transformação nessa sociedade. A Melhor Mãe do Mundo fez estreia internacional no Festival de Cinema de Berlim e está agora aqui em Toulouse. Eu queria saber qual que é o seu sentimento de estar representando esse filme aqui no Cine Latino. Olha, você está falando com uma pessoa que acredita que tudo é energia e que não existem coincidências. E a minha fé sempre me encaminhou para que eu pudesse ser o instrumento mesmo, assim, de mensagens, de histórias importantes. É claro, falar de tudo, absolutamente de tudo, inclusive de coisas leves. Mas o Brasil vive, o mundo, mas eu posso falar com propriedade do Brasil, ele vive um momento muito triste em relação ao feminicídio, à violência doméstica, às desigualdades, ao racismo, e tantas entrelinhas dentro desse bem-estar, né, da coisa da dignidade humana. Então, eu gostaria muito, por exemplo, de fazer só filmes falando de flores, de amores, mas não é possível, apesar de que o assunto seja muito, muito delicado. Eu não quero dar spoiler, mas é uma história principalmente de força positiva, de alguém que persegue a felicidade e proteger os filhos, né, que é o que uma mãe mais ama, né, no mundo, que são os filhos. A gente vai falar um pouquinho só para os nossos espectadores, o nosso público. Eu não quero dar spoiler, como você falou também, nem eu nem você, mas a gente pode falar que a Gal é uma catadora de materiais recicláveis em São Paulo, que é a mãe da Rihanna e do Benin, né? E ela vai decidir, então, fugir de casa para fugir da violência doméstica, né? E do marido, o companheiro dela, né? O Leandro, que é interpretado pelo Seu Jorge, tá fantástico também. E eu queria saber um pouquinho do trabalho de construção da personagem Gal. Me conta um pouquinho, Shirley. Duro, árduo, mas muito prazeroso, porque eu encontrei na Ana sei lá, a gente casou e teve 2 filhos, a Rihanna e o Benin. Mas, assim, fora brincadeira, assim, é muito incrível um ator poder construir junto, né? Um diretor sem vaidade. Eu sou uma atriz que respeito muito o roteiro. O roteiro é a grande bíblia. E depois vem a diretora. Eu acho que tive também um pouco a sorte de conhecer a Ana num trabalho anterior, né, que eu também sou protagonista, uma das protagonistas do filme anterior dela, o do Clube das Mulheres de Negócios, ao lado de outras atrizes, das sócias desse clube, né, e também de 2 homens maravilhosos, que é o Rafa Witt e o Luiz Miranda, mas eu pude vivenciar o set com ela, né, e mesmo que tenha sido um elenco grande, ela dá espaço para a gente construir. Então, a partir disso, nós ficamos amigas, criamos uma relação. E meu caminho para chegar até a Gal foi árduo, inclusive eu fiz teste, né? Fiz teste com grandes atrizes. Então, e deu certo, porque eu falo assim, eu não fui tentar, eu fui para conseguir esse papel, porque é isso, assim, quando eu me deparei com aquele roteiro, eu pensei, isso aqui é que eu peço todos os dias, sabe? A Deus, aos meus orixás, que eu tenho muita fé,
assim, ele é Ana Mulayet, ele é um roteiro perfeito. Ela é uma mulher negra que persiste a felicidade, a melhor mãe do mundo. Eu acabei de parir uma menina, uma mulher. O meu trabalho autoral, né, na minha escrita, e assim, estou iniciando na direção, é o universo feminino e o recorte é a violência doméstica, porque, para mim, é um assunto urgente. Eu preciso das manas vivas. Eu quero estar viva. Graças a Deus, o feminicídio não é recorte para mim, porque eu sou sobrevivente de uma tentativa de feminicídio, mas há 11 anos eu tenho um homem maravilhoso ao meu lado. Então, não é mais o meu caso, mas é o caso de muitas mulheres. O Brasil faz feio nesse ranking, né? E para mim, a grande questão é por que a gente continua morrendo, porque o Brasil tem leis importantes. Tem aparelhos importantes, delegacia da mulher, os canais de governo, o Disque 180, que é muito potente, que não existe só no Brasil. E por que os caras não têm medo? Por que a gente continua morrendo? Então, entra o cinema nessa emergência. Né? E é isso que eu acredito. E a Ana, ela faz um cinema de fé. Eu apelidei o cinema dela de cinema de fé, porque ela, de fato, acredita, entendeu, que histórias mudam comportamentos, tocam pessoas. E, a partir daí, é possível que a gente tenha esperança, né, em recuperar essa dignidade humana, né, mas, emergencialmente, a vida da mulher. Eu justamente ia perguntar para você o que tem da Shirley na Gal, porque você é jornalista também, né? Sim. E a gente aprende na escola de jornalismo que a objetividade não existe, né? Que é muito difícil a gente ter isenção no nosso trabalho. Então, eu queria saber de você, o que você colocou de você mesma na Gal? Olha, é importante dizer o seguinte, primeiro, é o que a Ana queria de mim, né? Então, enquanto atriz, eu ia trabalhar para persistir. Porém, eu acho que o teste, esse filtro existe para isso, né? Qual é a atriz que se aproxima mais, que não é que se aproxima, mas é que tem um material específico, eu acho. Afinal de contas, não é documentário, é ficção. Eu trabalhei muito, muito para chegar onde a gente chegou. Teve um jornalista, acho que foi italiano, que ele... 5 minutos antes, ele descobriu 5 minutos antes de me entrevistar que eu não era catadora de verdade. E aí foi o maior elogio, né? Porque a gente entra muito facilmente na história. E pra mim foi um elogio. O cara pensou que eu era catadora e aí foi aquele sistema de pegar uma não atriz e trabalhar e tal. Então, assim, tem muito de mim, porque aí vem o que não é coincidência. Mulher, preta, mãe de menina. Eu fiz muitas mães no cinema, nas séries. Mas, assim, a Gal eu fiz mãe de verdade. Com útero recente. Eu fico emocionada. Eu fiz a Gal parida. Então, assim... Foi logo depois do parto, então? Foi. A minha filha só tem 2 anos. Entendeu? Então, considerando que eu filmei 1 ano e pouco atrás, eu já nem sei mais o que eu fiz coladinho no Cidade de Deus. Então, assim, e cientificamente dizem que o útero materno ele só se recupera um pouquinho depois dos 2 anos, né? Então, assim, eu falo que eu fiz a Gal com o útero aberto, né? Então, isso fez uma grande diferença. Eu convivi com as catadoras e fiquei amiga de algumas, então isso me ajudou muito, mas, assim, fora isso, tudo que eu te disse, assim, de proximidade com a Gal, eu acho que eu tenho muita força. Eu tenho muita força. Toda mulher tem genuinamente, mas, assim, eu tenho consciência da minha força. E eu acho que quando você assiste essa película, quando você vê esse filme, a força, ela salta aos olhos. Ela vem na frente, o útero vem na frente, sabe? É isso. E falando um pouco mais da realidade das cenas de violência, né, que você gravou com o seu Jorge, são muito convincentes, são muito impactantes, às vezes até difíceis de assistir, né? Eu queria saber como é que foi filmar esse que pode ser o pior pesadelo na vida de uma mulher. Olha, por mais que a gente esteja fazendo ficção, quando o ator ou a atriz tem alguma experiência dentro daquele assunto, seja ele positivo ou negativo, ajuda. Eu tô completamente curada do que eu vivi. E a Ana, ela é muito experiente, muito cuidadosa, muito respeitosa.
E eu, assim, há 25 anos estou trabalhando, então sempre que preciso vou lá, venho dentro e busco as coisas que eu preciso para trabalhar e depois agradeço e deixo. Então, eu acho que passar pelo que eu passei, né, em 2006, me ajudou, me deu estofo. Eu sou amiga do Jorge há muitos anos, há 20 e poucos anos, então ele veio muito cuidadoso, extremamente cuidadoso. A gente, né, teve junto antes, é um filme que exigiu muito ensaio. Com o Jorge, pelas agendas, a gente não ensaiou, a gente ensaiou um dia, mas tinha muita sintonia, né? E, enfim, as crianças, eu acho que é um assunto que a gente deve falar daqui a pouco. Com as crianças a gente ensaiou bastante, por razões óbvias, mas com o Jorge é isso. Tinha muito carinho, muito profissionalismo, tinha a minha experiência, tinha a experiência da Ana também, que já passou por algumas situações não físicas, mas de violência psicológica, né? Que eu acho que tem ali um jogo muito psicológico também, né? São coisas que a gente vê todos os dias, né? Que impedem a mulher de sair desse ciclo de violência, da dependência emocional, financeira, enfim, uma série de coisas, né? E a violência psicológica, ela é determinante para o domínio, né, dessa mulher. Então, eu acho que foram principalmente os elementos de carinho, de cuidado, diante do seu Jorge, que é um profissional absurdo. Ana, sem palavras. Eu me acho também uma profissional, assim, muito... Eu sou muito comprometida, né? Então, assim, comecei há muitos anos no filme Cidade de Deus, há 24 anos atrás. Então, as minhas maiores experiências são no cinema, né? Então, já fiz algumas coisas interessantes. Então, eu sinto também que quando você tem estofo, entendeu? E você tem uma orientação dessa mente da Ana brilhante, a coisa flui, né? E tem uma coisa interessante também que foi determinante, dito pela Ana, né, para que eu ganhasse o papel, é que não dava para ser muito óbvia. E para você socorrer crianças, você precisa de uma força diferenciada. Então, não é uma mulher que podia ficar choramingando, não é uma mulher... Entendeu? Porque é um teatro o tempo inteiro, é aventura, sabe? Então, ela precisava convencer essas crianças. Então, imagina como é que você tem que fazer, você estando quebrada por dentro e ter que parecer muito forte. Assim, é muito difícil, mas eu acho que também, independente de qualquer coisa, a gente é mulher, né? Então, eu acho que em qualquer profissão você tem essa força, você tem que ter essa força. Se você quiser construir uma carreira, quiser sair de casa, quiser ser independente, então a gente sabe onde encontrar essa força. Agora, Shirley, aqui no Cine Latino, né, a gente teve Humanas, que abriu o festival, da Mariana Brennan, que trata sobre abuso sexual infantil. A gente tem um curta concorrendo também, o Bela LX 404, da Luísa Botelho, que aborda a objetificação dos corpos das mulheres, e tem o filme da Ana e o seu filme, né, que traz essa realidade chocante da violência doméstica. Todas cineastas mulheres, com histórias de mulheres, né, denunciando em pleno 2025 esses crimes do patriarcado. Como que você se sente denunciando justamente esses crimes? Me sinto útil. Me sinto fazendo parte de uma corrente imensa que não começou hoje. A gente não está inventando a roda, né? O que eu acho é que nós fazemos parte de uma geração que está tendo mais condição, sabe, de avançar, de denunciar, sabe, de expor, de fugir, de se refazer, de ter uma rede de apoio que muitas das vezes não é dentro da família, que eu acho que essa era uma problemática muito grande no passado. Imagina, se separar era feio. Você escutava isso da avó, da tia, né? Então você aguenta. Uma mulher foi feita para aguentar. Então, mais uma vez o cinema, mais uma vez a importância da diversidade atrás das câmeras. Entendeu? Porque se tem diversidade atrás das câmeras, vai ter diversidade na frente, né?
E eu estou muito curiosa para assistir o trabalho das outras manas, porque é isso, não é confortável. Eu fico sempre, né, refletindo sobre isso. Dependendo de como o roteiro se dá, mas só de abordar esse assunto, não é exatamente entretenimento, né? É mais compromisso, né? Porque eu acho que não existe mais como você avançar, né, enquanto humanidade, ir atrás dos direitos, né? Se o cinema não tiver envolvido. Por quê? Olha aqui, eu sou do Rio de Janeiro, nascida em Pilares, eu estou aqui na França, em Toulouse, falando desse assunto. É o cinema, né? Então, a gente tem outras mulheres, né, em outras profissões muito importantes também que abordam o tema na política, né, em outras frentes, psicólogas, psiquiatras, enfim, outras mulheres que abordam essas questões também que são importantes, mas a emergência de falar com muita gente, de tocar muita gente, de sensibilizar muita gente, né, é o cinema. É o cinema, não tem mais como lutar. E quando eu falo, eu vou falar nem cinema, eu vou falar o audiovisual. E aí, eu estou falando de internet, porque é isso. Se você tem uma ONG que luta contra a violência doméstica, você tem que ter uma página do Instagram para divulgar, para falar, para trazer voluntários, para trazer ajuda financeira. Então, toda produção audiovisual, ela é importante, né? E a internet mais ainda, porque a internet você ligou o celular, tá lá, né? Então, eu também respeito muito e celebro a produção independente, a produção periférica, né? Porque, afinal de contas, toda mulher sofre, mas a mulher negra e periférica sofre muito mais, morre muito mais. Então, assim, existem esses recortes, né? A juíza está morrendo, assassinada, como a gente tem milhares de casos no Brasil, mas a gente tem uma frente que também contribui muito, né? Que eu acho que é a vulnerabilidade, a pobreza. Daí você acaba tendo que falar de alcoolismo, de drogas, né? De drogas como um todo, né? Então, o homem sob efeito de drogas, ele se descontrola, ele bate, ele atira. Então, assim, é complexo. E eu me sinto muito honrada e me sinto útil. Porque é isso, eu quero fazer um filme fazendo uma personagem bem rica, andando de carrão. Mas eu não posso deixar, entendeu, de falar de assuntos que vão garantir a nossa vida, entendeu? Enquanto mulher. Queria saber da sua expectativa em relação ao público, se tem uma diferença da sua expectativa em relação ao público aqui fora e no Brasil, ou se é a mesma coisa porque a mensagem do filme é universal. Eu não posso falar que é a mesma coisa, o mundo é grande, né? Mas o que eu sei é que a Ana Mollaert tem uma cinematografia muito conhecida, muito respeitada, né? Que o filme Que Horas Ela Volta, né, trouxe essa projeção para o trabalho dela. Então, assim, você vê, foi sala lotada, né? Então, uma sala grande aqui, né, em Toulouse, e os ingressos esgotados. Eu acho que isso diz muito. A minha expectativa é que o máximo de pessoas assistam. Eu não quero dar spoiler, né, mas tem uma coisa de roteiro que eu acho que é muito importante, e que vai fazer o público ficar com muito, assim, com muita... Ai, eu tenho medo de dar spoiler. Eu acho que vai fazer o público gostar muito do que está vendo. Porque a Ana foi cirúrgica em falar desse assunto. Ela fez de uma maneira muito, muito interessante, né? E esse elenco é maravilhoso, sabe? O Seu Jorge na tela, o que são aquelas crianças, sabe? Assim, eu, a Ana e as crianças, nós somos um só, entendeu? E eu quero destacar também a fotografia, porque o trabalho da Lili Soares, uma mulher preta, com uma carreira bacana, fora também, né? Enfim, ganhou prêmios em Sundance, com filme africano, né? É solicitada também em Los Angeles, o trabalho dela. Uma mulher negra da Zona Norte do Rio de Janeiro, entendeu? Então, que diferença? Estudou aqui na França, a cinematografia dela, o estudo dela, a escola dela de fotografia foi aqui na França, porque ela nunca teve a oportunidade de estudar no Brasil,
né? Então, assim, um dia é muito interessante conversar com ela. Ela fala francês muito bem. Então, ter a Lilis, por quê? Porque a fotografia ela foi personagem. Porque nós estávamos inseridos naquele monstrão, na melhor forma falando isso, que é São Paulo. E não é fácil fotografar pele negra. Não é fácil fotografar pele negra. Você tem que ser muito bom. Você tem que gostar do que você faz. Eu estou falando isso porque na minha caminhada como atriz eu já escutei coisas que atrizes negras perderam papéis porque o fotógrafo não queria ou não sabia. Ou não sabia e disse que não queria. Então, atrizes já foram trocadas por conta disso, né? E, enfim, talvez eu possa também dizer que isso é racismo, né? É racismo. Se você não tem interesse de aprender, você é um fotógrafo, pode aparecer uma pessoa rosa, né? Sim, é o seu trabalho, É o seu né? trabalho. Então, tem essa coisa, né? Então, a fotografia, eu enxergo a fotografia como personagem e falo que, assim, a Lilis me ajudou muito. As pessoas destacam muito, assim, minhas expressões. Eu escuto muito as pessoas falarem do olhar da Gal, né? E a Lilis ficou, assim, colada em mim, sabe? Porque, assim, a Gal é uma personagem muito difícil de fazer, é muito dura, sabe? Não tem nem como te explicar. Todo dia eu chorava, né? Tudo bem, tirava o personagem, então chegava em casa e estava ótima. Mas durante o trabalho, não tem nada de glamour, tudo muito difícil, né? As cenas que você vê ela mexendo no lixo, eu tô mexendo no lixo mesmo, não é um lixo fake. Eu fui para dentro do lance. Eu tô puxando a carroça, eu tô puxando mesmo 200, 300 quilos, porque eu não quis dublê. Porque a carroça também é personagem, a carroça é a melhor amiga dela. Então eu não ia, né, pegar uma dublê para puxar uma carroça, porque eu precisava sentir aquela dor, né? Porque uma mulher puxando uma carroça de 300 e poucos quilos de 4, isso é ranço de escravidão. É uma coisa que me interessa também, que a gente toque nesse assunto. Entendeu? E carregando os filhos dentro daquela... E carregando os filhos. Sabe? É de uma falta de humanidade absurda. No meio da cidade de São Paulo. Entre os carros, no perigo. Dia e noite, chuva e sol. Sabe? Então, assim, na verdade, o filme aborda muitas coisas. O que nos salta os olhos é a violência doméstica. Mas o filme aborda muitas e muitas coisas. E uma surpresa que eu tive ontem aqui, uma surpresa grata, foi o seguinte. Eu tinha a impressão, e agora não tenho mais, que determinadas coisas só iam perceber quem é brasileiro. Por questões culturais. Alguns signos, mensagens subliminares, né? Porque para você falar de assuntos duros, muitas das vezes você precisa ser inteligente, né? Para você falar de racismo, por exemplo, você não precisa, de repente, verbalizar a palavra racismo ou gritar. Tem uma cena que você fala, aquilo ali é racismo. Então, isso é inteligência, né, da direção e do roteiro. Então, eu me surpreendi porque depois da sessão, a gente ficou 30, 40 minutos conversando e tinha muito mais gente, assim, eu acho que eu detectei que tinham alguns brasileiros, mas a sala era grande, tinha muito mais gente francesa. E as perguntas que nos faziam, parecia que a pessoa estava lá, tinha morado na favela e sabia do dia a dia que a gente passava, entendeu? E isso é o cinema. O cinema comunica com qualquer pessoa, em qualquer lugar. Quais perguntas que te surpreenderam ontem? Aí eu tenho medo de dar spoiler. Depois que o filme estrear, a gente volta a conversar e você me fala. Eu vou dar spoiler, porque é justamente sobre isso, né? É sobre coisas que a gente fazia em cena, coisas que aconteciam. Uhum. Então, para eu falar o que me surpreendeu, eu tenho que contar a cena. Então deixa para depois da estreia, não tem problema. Exato. Agora, Shirley, aqui no Cine Latino, o público também pode conferir você em 2 outras obras, 2 outros filmes que está na programação, não está concorrendo, mas está na programação. O Cidade de Deus, do Fernando Meirelles, e A Vida Invisível, do Karim Ainuz. Então você representa triplamente aqui o cinema brasileiro, né? Meu Deus, que coisa linda. Karim, eu sei, encontrei com ele ontem, fui dar um beijo, tentamos até jantar, mas eu fiquei cansada, não fui. O Karim é um sonho também, né? De diretor, de mente brilhante e eu acho que a inteligência mesmo emocional para trazer
né? Que é engraçado, porque ele é cearense, é nordestino. As pessoas, quando falam de Brasil, é muito pensamento eixo Rio-São Paulo, né? Então, ele é um homem cearense, com uma história, apesar de ser um homem branco, né? Com uma história peculiar ali. A questão ele já tornou isso público, acho que não tem problema, a questão da paternidade, algumas dificuldades. Ele foi um homem criado só por mulheres, então acho que isso tornou ele um homem assim sensível aos detalhes, né, eu acredito, né? Eu sou apaixonada por ele. Então, estivemos em Cannes, né? E ganhamos a mostra Um Certo Olhar. Com a Vida Invisível. Com a Vida Invisível, né? Então, assim, um carinho muito grande por essa obra, né? Até falei com ele ontem, e aí, como é que é? Qual é o próximo filme? Você quer? A gente ficou brincando, né? Porque é isso, a gente, quando gosta de um diretor, eu fico ali fazendo mantra, sabe? Eu fico ali mentalizando, sabe? A próxima oportunidade. E, mais uma vez, um roteiro, né, sensível, feminino, abordou questões importantíssimas dentro desse universo, da sociedade, da hipocrisia, enfim... maternidade solo e esse universo, né, da família, vou falar assim, da família, dos amores, das dores, né, das decepções, enfim, da intensidade, né, de amar e tal. E Cidade de Deus, assim, foi onde eu comecei. Eu era uma moleca, não sabia de nada, eu não sabia do tamanho da coisa. A minha entrada no Cidade de Deus, assim, foi muito linda, porque eu fazia teatro amador. Né? Eu já era no meu início, eu tinha começado a estudar teatro, né? O jornalismo veio depois, né? Depois. E estava fazendo teatro amador, num espaço cultural muito importante no Rio de Janeiro, Fundição Progresso, na Lapa. E aí... era um grupo de teatro que tinha muita gente preta. E aí a O2 Filmes, né, que é a própria produtora do Fernando Meirelles, alugou uma salinha para fazer o escritório, né, dos inícios dos trabalhos de Cidade de Deus. Essa salinha era dentro da Fundição Progresso. E um dia o Marcelo Pires, que é meu amigo até hoje, passou assim, viu aquele monte de preto junto, tudo jovenzinho, e falou assim, a gente está fazendo um teste para um filme, e o cinema brasileiro, de uma certa forma, ele estava em baixa, né? A gente, então, que era muito jovem, a gente não estava ligado, sabe? E a maioria de Zona Norte, sabe? Não éramos crias da Zona Sul, apesar de que eu tive uma infância, assim, eu não sou periférica, eu sou suburbana, de Pilares. Eu fui criada, eu acho que eu virei artista por isso, porque eu queria ser analista de sistemas. Mas eu fui muito a teatro, eu fui muito a circo, eu fui muito a show, eu fui muito ao cinema. Então, eu acho que isso me trouxe, assim, uma energia, né, da arte, assim, pulsante. Mas a gente não tinha acesso, e o cinema estava em baixa, né? Então, querem fazer o teste? A gente foi assim, vamos, né? Todo mundo tinha aquele instinto, né? E a gente foi, e era Cidade de Deus. Sim. Né? E era Cidade de Deus. Então, era o início de tudo. Agora, qual é a diferença? A diferença é que foi, assim, um momento muito mágico. O Cidade de Deus ele não foi só um divisor de águas no audiovisual brasileiro, e também a inserção, assim, essa abertura de caminhos para o mundo. Ele foi um divisor de águas para quem participou, na frente e atrás das câmeras. Entendeu? Então, depois, quando acabou as filmagens, eles tiveram a preocupação, cara, um bando de criança suburbana e periférica que não vai ter filme para fazer, né? Não vai ter. Depois daqui, né? Depois desse momento. Então, eles montaram uma escola de cinema pra gente. Então, tudo que eu sei, que eu trabalhei depois eu virei... meu primeiro trabalho, logo depois de Cidade de Deus, foi ser assistente do Walter Salles e da Katia Lund num clipe na produtora do Walter. Então, eles prepararam a gente. Todo mundo estudou tudo. Figurino, roteiro, direção, assistência de direção, todos os processos. E aí, a gente pôde trabalhar nas produtoras, que abraçaram a ideia, né? 3 produtoras... O2 Filmes, a TV Zero e a Videofilmes do Walter. E aí eles foram dando empregos pra gente. E a gente foi trabalhando. Então, quando tinha trabalho na frente das câmeras, a gente ia. Quando não tinha, a gente estava atrás das câmeras. Entendeu? Então, foi um processo lindo. Então, eu me sinto muito honrada. E eu acho que eu sou eu não sei, eu acho que eu sou a única atriz convidada brasileira aqui em Toulouse. Então, estou me sentindo muito honrada, principalmente nesse momento do cinema, né, que a gente está conseguindo aí uma visibilidade, conseguindo um espaço merecido.
E Toulouse é um lugar que respira a arte, que respeita o artista, o fazedor da arte. Então, eu me sinto muito, muito honrada. Eu não sabia que Cidade de Deus estava passando. Sim, tá. E agora a gente está fazendo a série, né? Sim. Tem a série, eu tô na série também. Aham. Então, 20 e tantos anos depois, a gente volta a contar a história da Cidade de Deus, da favela, pós a morte do Zé Pequeno. Eu faço a Martinha, que é a mulher do Curió, que é a dona da favela, que é a mulher do dono, que é o Marquinhos Palmeiras que faz. Então, é um momento lindo. E o que eu achei muito legal também, o público aqui de Toulouse reconhece você. Sim. Coincidentemente, nós estamos no mesmo hotel e ontem, quando você saiu, a recepcionista do hotel te reconheceu e depois ela estava contando a história do A Melhor Mãe do Mundo para um grupo ali que estava chegando no hotel. Então... Ai, que lindo! Que lindo! Muito obrigada, Shirley Cruz, atriz brasileira que interpreta a Gal em A Melhor Mãe do Mundo. Obrigada, Shirley.